Nós estamos muito contentes, né? Porque será aqui no marco do nosso curso, né? Desse nosso encontro, a nossa primeira aula de geografia, né? Muito aguardada por nós. Então, receber você, né? Com muita alegria aqui na nossa sala, agradecer muitíssimo, né? Então, seja muito bem-vinda. A sala é toda sua. Obrigada, Pro. Gente, é muito bacana estar aqui com vocês hoje. Eu sou a professora Isabela, sou professora de Geografia. Eu dei aula lá no Maranhão e agora estou trabalhando aqui na Bahia, né? Sou paraense, então tem uns lugarzinhos aí que eu visitei. Eu queria primeiro propor para vocês uma dinâmica, né? Eu também construo para algumas empresas de educação simulados do Enem. Então, eu tenho a prática de fazer questões de Enem, né? Elaborar questões para o Enem. E aí, então, antes de entrar no conteúdo, eu queria compartilhar com vocês um pouco de como olhar para as questões, de como fazer a prova também, que eu acho que isso é muito importante, porque fazer qualquer prova, pessoal, a gente conseguir mobilizar os conteúdos e objetos do conhecimento que sabemos a partir de uma interpretação do que está sendo proposto para nós lá, entendendo como que a prova é construída. Então, essa dinâmica de entender como a prova é construída é muito importante, né? Então, eu queria fazer essa proposta para vocês. Eu vou abrir aqui, compartilhar já. Esse é o caderno, né, do Enem, do ano passado, o caderno azul, certo? Então, primeiro, vocês sabem me dizer como que é construída uma prova do Enem? Por exemplo, vocês acham que é só pegar algum conteúdo e colocar alternativa? Vocês têm dimensão de como que é construídas são elaboradas essas questões? Vocês têm alguma noção? Alguém tem alguma ideia? Não tem ideia, assim. Ótimo, vai lá. Então, primeira coisa que a gente que é importante é que o Enem ele tem uma matriz de referência, né? Que são as competências e habilidades. Então, para se construir qualquer questão, a gente precisa conectá-la com alguma dessas habilidades. Então, o exercício é escolher uma habilidade, analisar qual objeto do conhecimento e depois construir a questão. Como? Por exemplo, vamos trazer essa aqui. E tem habilidades, tem nível fácil, médio e difícil, tá? E o Enem, ele não é contado a partir das questões que você acerta ou erra. Ele é contado também a partir, de qual curso você está selecionando, quando vai para o SISU, claro, mas a nota do Enem, ela é por peso, né? Então, se você acertou muitas questões fáceis e errou muitas difíceis, se você acertou muitas difíceis, mas errou as fáceis, então é considerado possibilidade de chute, e isso não necessariamente aumenta a sua nota, né? Porque o Enem, ele não é contado, gente, ele não é avaliado que nem quando a gente faz uma questão em sala, né, uma prova em sala, e avalia quantas vocês acertaram ou erraram. Não é só dessa forma que o Enem é avaliado, né? O Enem e outras provas de avaliação externa, por exemplo, eles calculam a possibilidade, né, de chute também, tá bom? Então, entender como está fazendo a prova é importante, tá bom? Então, aqui, se eu estivesse fazendo essa prova, né? Eu primeiro, aqui na questão 55, tá bom? Isso aqui pode ser, por exemplo, o objeto do conteúdo é relevo, estudos de relevo, tá? Dessa 55. Então, poderia estar conectado com a matriz do Enem. Eu achei que estava aberto aqui, mas eu vou mostrar. Essa é a matriz de referência do Enem. Para eu fazer uma questão sobre relevo em geografia, eu tenho que conectar lá alguma das habilidades que estão aqui. Quais são essas habilidades para a área de ciências humanas? No geral, tem as competências e as habilidades dentro. Bom, geralmente, questões de geografia física, elas estão dentro da competência 6, né, que é compreender a sociedade e a natureza, reconhecendo suas interações no espaço em diferentes contextos históricos e geográficos. Então, se me solicitassem
por exemplo, para escrever essa questão, provavelmente ela estaria dentro dessa competência, especificamente dentro da habilidade 29, por exemplo, tá? Que é reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Vamos identificar isso na questão? Ai, prof, eu não consigo identificar isso com facilidade na questão. Não tem problema, isso é um exercício, tá? Um exercício, por isso, inclusive, cabe recurso em questões do Enem, porque mesmo que tenha passado por muitas mãos, isso ainda pode ser observado, isso ainda pode ser questionado, tá? Então, na questão 55 aqui, a gente está falando sobre processos, de questões ambientais e também do relevo. Então, está dentro daquela habilidade. Como que eu teria que escolher primeiro o texto base? Esse está o texto base. Se é uma questão fácil, vocês lendo o texto base, sem mobilizar outros conhecimentos necessariamente, vocês conseguem responder. Essa é a ideia, tá? Se é uma questão média, você lendo o texto base vai te conectar com algum conhecimento que está, objeto do conhecimento, que você não está escrito no texto, mas que você consegue mobilizar e vir à sua mente. Já uma questão difícil é aquelas que o texto ele menciona, mas ele não é diretamente sobre o que a questão está perguntando. Então, você vai ter que trazer à sua mente, eu vou ter que ter um conhecimento bastante específico sobre isso, tá? Então, essa aqui. Vou ler a questão. Solos salinos ou alomórficos apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis e ou de sódio trocável. Eles ocorrem nos locais mais baixos do relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximas do mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo, então, cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial, que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. Esse é o texto. Só a gente lendo, esse é o texto base que a gente chama, só a gente lendo o enunciado é que a gente vai saber o que a gente vai precisar fazer com o texto. Então, o que vem o enunciado? As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto ao... Bom, primeiro, vamos identificar, está falando que desenvolvidas na região mencionada. Vamos identificar a região mencionada? Tá? Vamos aqui. Nisso aqui, alguém me escreva aí no chat ou abra o microfone. Qual é a região mencionada no texto base? Nordeste brasileiro. Nordeste brasileiro, excelente. E aí ele está falando especificamente de uma área do Nordeste. A gente sabe que nem todo o Nordeste é seco, certo? Nem todo o Nordeste, nem todos os estados ou cidades que estão no Nordeste brasileiro são secos. São regiões que têm um clima seco. Então, ele está falando especificamente do Nordeste brasileiro, do polígono, né, das secas do Nordeste brasileiro, e especificamente das regiões semiáridas e áridas, né? Então, tem essa questão de secura. Então, não é em qualquer lugar do Nordeste, né? Então, bom, já identificamos. E aí, algum lugar do texto está falando diretamente sobre as atividades agrícolas? Quais são as atividades agrícolas desenvolvidas? Vocês identificaram? Repete a pergunta para mim, por favor. No texto é citado quais são essas atividades agrícolas que são mencionadas no enunciado? Por que essa pergunta, gente? Porque vocês vão conseguir identificar se a questão é fácil ou difícil a partir disso. A gente identificou que tem sobre o solo, né? A Milena colocou aqui. Mas as atividades agrícolas, eles não especificam no texto, eles não estão falando quais, né? Então, isso requer um conhecimento de repertório prévio de vocês. Quais são as atividades agrícolas que acontecem nessa região? Bom, no semiárido brasileiro, a gente sabe que existe muita produção, muita pecuária. Então, existe
a produção de rebanhos de caprinos e ovinos estão muito presentes, mas também é produzida muita fruta, né? Por exemplo, a gente tem a produção de manga, né? Aqui em Bom Jesus da Lapa também é uma região semiárida, né? E é aqui cerrado, se produz muita banana. Então, bom, isso aqui exigiu um conhecimento para além do texto base. Isso aqui indica que a questão não é necessariamente fácil, ela pode já ser configurada como uma média. E se não está no texto, diretamente, vocês vão precisar trazer à cabeça, à mente de vocês outras variáveis, né? Então, assim, qual é o grande eixo do enunciado? Eu preciso entender o que intensifica o problema ambiental que está colocado no texto. Mas, para isso, eu preciso entender qual é esse problema, né? E aí, isso está colocado no texto. Vocês conseguem me dizer qual que é esse problema ambiental colocado no texto? Mas sim, você está certa, é um problema ambiental, porque aumentou as secas por conta de todo o desequilíbrio ambiental. Mas aqui, especificamente, conectando com o solo, eles colocam que há uma salinização do solo, provoca a salinização do solo. O que é a salinização do solo? É um problema que é criado por nós, né, humanos, nas nossas produções, quando a gente exagera, passa do que deveria, né, de sais minerais no solo. Isso porque a água que está que está presente, está citada no texto, ela escoa demais, e cada vez que ela vai escoando, ou seja, nas regiões, quando vai chovendo e é uma região mais alta, quando chegar aqui na baixa, nessa parte de baixo, nesses declives, né, a água que chegou até lá já chegou mais rica em sais minerais. Por quê? Porque ela já estava em contato com esse solo daqui de cima e foi descendo. Então, o processo de salinização do solo, ele implica, né, num problema ambiental. E aí, por que isso vai me ajudar? Porque isso vai me ajudar a identificar as questões. A primeira é a letra A. Realizar florestamento de pinos, desrespeitando a prática do pousio. O que vocês acham que essa alternativa tem? É a certa? Não. Beleza. Tá bom, Lari. Vamos então passar para a segunda aqui, tá? B. Utilizar sistemas de irrigação, desprezando uma drenagem adequada. Alguém marcaria a letra B como certa? Não, Bruna colocou não, certo. Vamos lá. Letra C. Instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial. Alguém colocaria essa? Sim, Bruna colocou que sim. Que marcaria C. Beleza. Vamos para a letra D, então. Desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. Alguém marcaria essa? Vamos lá, então, para a próxima. A letra E, como a Lari colocou aqui. Aplicar fertilizantes de origem orgânica, modificando a química da terra. E aí, antes de responder qual é o gabarito, quero sinalizar uma coisa para vocês. Quando a gente constrói uma questão do Enem, cada uma das questões precisa ter uma motivação. O que isso quer dizer? Que da letra A à letra E, ou seja, as 5 alternativas, elas não podem não ter absolutamente nada a ver com o conteúdo. Ou seja, sabe quando você faz uma prova e aí você vê uma das alternativas que é obviamente errada? Assim, tá completamente errada, que você fica e fala, gente, isso não tem nada a ver com o que está sendo perguntado? Pois é, não pode acontecer no Enem, né? A prova do Enem é uma prova em que ela está sendo construída para que você consiga demonstrar o seu conhecimento, né, sobre determinado assunto ou de interpretação. Então, saber interpretar e mobilizar os conhecimentos que você sabe, não diretamente aquele que está sendo solicitado, é muito importante. E aí vamos questão por questão, tá bom? Para a gente ver esse raciocínio. Ó, a letra A. Realizar florestamentos de pinos, desrespeitando a prática do pousio. Vocês sabem o que é pinos e pousio? Não?
E pinos, florestamento de pinos. Não, tá. Então, ó, primeira coisa, existem duas palavras aí desconhecidas, né? Então, talvez essa vocês vão de primeira. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Eu, Carline. Pode falar. Pinos tem a ver com peão? Algumas tem no peão. Peão é uma erva. Eu acho que é uma erva, né? Se não me engano. Que é bastante, ela tem bastante aqui no Nordeste. Pelo menos na região onde eu moro tem. A gente encontra bastante. Peão. Ó, você está fazendo um exercício muito importante, Carlene, que é esse, de conectar palavras parecidas para ir desenvolvendo isso, tá? Pinos tem a ver, sim, primeiro é uma árvore, né? Que na verdade é parente do pinheiro, sabe? E que dá mais em climas que não são semiáridos. Então, se você vai mobilizando esse conhecimento, você vai, então não é essa. Mas se você ficou em dúvida, você não vai retirar essa de primeira, né? Então, essa aqui seria uma alternativa que você não descartaria de primeira, porque ela tem duas palavras que às vezes você desconhece e você está analisando o que vem, né? Fazendo esse exercício que Carlene fez agora. E aí, beleza, então essa eu não descarto porque tem essas duas questões. Vamos lá. Letra B. Utilizar sistemas de irrigação, desprezando uma drenagem adequada. E aí alguém sinalizou a Adriele sinalizou que marcaria a letra B. Adriele, você pode abrir o microfone ou escrever no chat? Por que você marcaria essa questão para a gente? Ou alguém que não marcaria, por que não marcaria essa? Conseguiria me explicar? Eu marcaria porque fala desprezar uma drenagem adequada. Eu acho que essa alternativa não seria certa porque desprezava uma drenagem adequada para o solo. Entendi, Lari. Ó, vamos aqui. Porque no texto destaca como esse processo ocorre de forma natural. Adriele e Lari, vocês estão fazendo o exercício de olhar para a questão. E aí eu vou sinalizar um exercício que a Adriele colocou aqui, que é muito importante. Olhar se a alternativa se conecta com o texto e enunciado. Então, quando a Adriele me fala, porque no texto destaca como esse processo ocorre de forma natural, ou seja, ela está falando que esse sistema, essa drenagem, ela está presente no texto, o aspecto de drenagem, e a irrigação também, né? Então, por que aqui, quando a gente coloca no terceira, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4. Na quarta linha, está escrito, em regiões semiáridas, por exemplo, o polígono das secas do Nordeste é um exemplo de região semiárida, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes. Menos elevados é aquilo que eu falei aqui, ó, o menos elevado, o mais elevado, o menos. E o declive é essa saída aqui, né? Durante as chuvas que caem alguns meses do ano. Então, quando a chuva está caindo, essa drenagem que a Adriele identificou acontece de maneira natural, certo? Só que ela acontece de maneira natural, é a região semiárida, ou seja, é uma região que naturalmente vai ter pouco, né? Vai ser pouco irrigada por chuvas durante o ano. Então, irrigação e processo de drenagem está sendo citado no texto. Interessante, já conectei. Então, essa daqui já seria mais possível. Mas aí vamos pensar. O problema ambiental é intensificado quando se utiliza sistemas de irrigação desprezando essa drenagem adequada? Sim. Por quê? Quando a gente pensa... O que é o sistema de irrigação? É um sistema que vai ser pensado para irrigar as áreas, né, da atividade agrícola, da atividade agrícola ali, independente da chuva. Então, se a gente está falando de sistemas de irrigação, a gente está falando que que a chuva, que aquele território, aquele solo vai ser molhado independente da chuva, né? Em outros momentos também. E aí, quando ela usa a palavra desprezando uma drenagem adequada, quer dizer que eu estou pensando nesse sistema de irrigação sem levar em consideração como o relevo é. Então,
eu estou jogando mais água para um solo que não é acostumado a receber tanta água e tem uma organização de relevo que tem altos declives. Ou seja, isso vai intensificar o processo de salinização, porque esses declives, essas áreas que estão menos elevadas, ela vai receber com mais constância uma água que é mais salinizada, porque ela já está descendo de outros lugares. Então, de fato, a letra B é a correta, tá? É o gabarito, e ela se relaciona diretamente com a questão. Mas por que as outras alternativas poderiam também ser verdadeiras em algum sentido? Porque a gente, por exemplo, pinus e pousio são palavras muito específicas. Então, como a gente desconhece, ou às vezes está trabalhando com essa interpretação, a gente poderia ser levada a entender que talvez seja essa, se eu estou, de alguma forma, ou chutando ou indo pela exclusão, né? A letra C, ela fala instalar açudes nos grotões, retardando a velocidade da vazão fluvial. Bom, açudes, grotões. Bom, isso tem a ver. Grotões são as grandes depressões, né? Açudes é como se fosse a gente criando uma lagoa, sabe? Criar uma lagoa, deixar que a água chegue e fique ali, a gente está criando o açude. A gente poderia instalar esses açudes. Então, até aí eu poderia ficar em dúvida, né? Porque instalar açudes nos grotões pode ter a ver com essas profundas depressões, retardando a velocidade da vazão fluvial. Bom, mas retardaria a velocidade da vazão? E a gente está falando vazão fluvial. Fluvial não se conecta com o quê, gente? Eu falo águas, chuvas fluviais. Elas vêm da onde? Estou falando de chuvas conectadas com o quê? Com o que a palavra fluvial significa? Está conectada com mar, rio, está conectada com o quê? Com o rio. Com o rio, excelente. Excelente, Carlene. Sim, é com o rio, né? Então, aí, eu já posso fazer uma conexão. Eu retardando a velocidade da vazão fluvial, então, primeiro que a gente está falando de regiões semiáridas. A gente está falando de regiões que têm, geralmente, rios que não são perenes. O que são aqueles rios perenes? É que que existem durante todo ano, por exemplo. Nessas regiões, geralmente, são rios temporários, né? Ou rios efêmeros. Mas, então, quando já está falando aqui, retardando a velocidade da vazão fluvial, acho que não é diretamente conectado a isso, porque não está me conectando ao texto também, trazendo essa realidade do texto. E aí, a letra D, desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. Vocês estão vendo que todas elas têm alguma mínima conexão com um conteúdo, mas não necessariamente está conectada exatamente com o que está sendo exposto no texto. Então, olhar para o texto é muito importante, para o conteúdo do que está sendo trazido. Desmatar áreas de preservação permanente, em algum momento nesse texto, ou inclusive no enunciado, direcionou para algum processo de desmatamento, áreas de preservação permanente? Não, mas aí quando tem causando assoreamento, o assoreamento tem a ver com, quando a gente fala os rios estão assoreados, o que isso quer dizer? Estão poluídos? Tem a ver com poluição, certo? É quando o rio ele vai sendo acumulado, vai ser acúmulo, né? Acúmulo de terra ou lixo, e aí isso vai assoreando. Então, muitos acontecem por poluição, Carlê, né? Então, mas aqui, novamente, a gente não falou sobre o texto, não está informando nenhuma relação com os rios, mesmo com os rios temporários, né? Ou os rios efêmeros, não está fazendo essa conexão. O tema, o objeto que a gente está estudando aqui, então, lendo nesse texto, a gente vê que tem a ver com solo e relevo. Então, quando a gente identifica sobre o que a questão está trazendo, isso vai ser mais fácil para a gente olhar para as alternativas, porque aí a gente já vai ter essa clareza, né? Porque cada uma das alternativas foi colocada justamente para entender a nossa clareza lendo o texto. Então, talvez se eu colocasse essa,
eu poderia estar comunicando que talvez eu não fiz uma leitura do texto no sentido de entender que eles não estavam falando sobre esse desmatamento dessas áreas de preservação permanente, não citaram nem diretamente, e mais ainda, né? Por isso, logo, não se pode estar falando que isso está causando o assoreamento, porque aí eu teria que ter mais informações detalhadas ou específicas dentro do que o texto está colocando, né? E a letra E, aplicar fertilizantes de origem orgânica, modificando a química da terra. Bom, essa questão, e aí, cadê? Acho que, Lari, você gostaria de compartilhar com a gente por que você marcaria essa questão? Eu marcaria porque, no caso, eu entendi como se o fertilizante mudasse a solenificação da terra e assim diminuía mais a desidratação do solo. Olha, Lari, obrigada por compartilhar. Então, isso aí, você foi por uma linha de raciocínio que está correta. Os fertilizantes, eles alteram a química, né, do solo. Sim, eles impactam. Por isso que é sempre discutível qual tipo de fertilizante, né, o que está sendo utilizado nessa produção. No entanto, fertilizantes de origem orgânica já têm um impacto menor. Porque quando a gente está falando tudo que é orgânico, ele vai pensar, então, vai ser menos artificial e mais conectado com a realidade daquele solo, né? Então, quando a gente já está aqui, fertilizantes de origem orgânica, e a gente já leu o orgânico e já ativa. Mas eu acho que nesse caso o orgânico não estaria intensificando um problema. Na verdade, o orgânico é pensado para impactar menos o problema do solo, né? Então, o seu raciocínio do fertilizante fez sentido, né? Porque fertilizante impacta, como você falou, e saliniza também o solo, tá correto. Mas aí tem a outra parte, que é de origem orgânica. Esse de origem orgânica, ele é importante também para a questão, né? E aí, outra coisa que é conectar a alternativa ao texto. No texto, tá? A gente não sabe quais são as atividades agrícolas, né? Que estão sendo colocadas lá. Então, é mais difícil de entender se nessa atividade é, de fato, utilizado um fertilizante ou não, né? Da mesma forma que, como ele está falando aqui, fertilizantes de origem orgânica, esses fertilizantes, geralmente, por serem orgânicos, eles não vão afetar quimicamente. Eles não vão mudar a química, modificar a química. Eles modificam as relações do solo, mas eles não alteram a química da terra, né? Então, para responder essa questão, a gente está mobilizando vários conteúdos, vocês estão percebendo? Que a gente está falando aqui de solo e relevo, mas a gente tem que ter a noção de clima semiárido e árido, a gente tem que ter uma noção mínima dos rios, e vai juntando todas essas atividades. Então, a Adriele, o conteúdos, na verdade, né? A Adriele, quando ela fala que o texto, ele cita o processo de essa drenagem e essa irrigação, e quando ela foi conectar no texto diretamente com a alternativa, ela fez um exercício importante para a gente fazer a prova, que é o quê? Ler o texto e entender como ele se conecta com cada uma das alternativas, tá? Então, o gabarito dessa questão é a letra B, porque a gente tá falando de irrigação, por quê? Porque o texto está falando sobre isso, né? Os locais menos elevados recebem água que escoa dos declives adjacentes, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Então, isso está falando de um processo de irrigação natural e está falando de drenagem, porque drenar é o escoamento da água. E se está falando que, que a água dessa chuva vai de um lugar para o outro, ele está sendo escoado, então, tá? Então, tem esses dois processos, tem drenagem e tem sistema de irrigação, tá? Aí, essa questão é sobre isso, e a gente deu para entender mais ou menos como uma questão é construída? Vocês acham que esse exercício que a gente fez agora deu para trazer uma clareza um pouco a mais? Eu sei que é muita informação, tá? Mas vocês conseguiram entender um pouco mais como é construída uma questão do Enem?
Sim? Esse exercício ajudou vocês a identificarem, então, assim, como, assim, fazer a leitura das alternativas é importante, né? Então, ótimo. Agora a gente vai para um que vai trazer duas linguagens, tá? A questão 56. Ela traz a linguagem, né, de charge, que é uma linguagem não verbal, uma linguagem não escrita, e um texto. Então, aí a gente já tem 2 textos para relacionar, né? Então, vamos lá. Isso aqui, gente, pode ser encaixado também em sociologia, tá? Porque muitas das disciplinas, elas se conectam. Mas eu só quero fazer exercício dessa porque é legal fazer aqui a leitura dos dois, quando tem esses 2 textos. Então, tem o texto 1, que é essa charge. E aí então, a gente tem essas casas que na verdade dá uma ideia para a gente de que é uma casa, são casas em algum morro, né? De algum lugar que a gente identifica geralmente como favela, né? Então vamos lá. Tá estudando, Júlio? Aí ele responde: calma, tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Esse é o primeiro texto. Texto 2. É como se os problemas fossem criados pela pandemia, quando, em verdade, isso só demonstra o quanto eles sofrem uma tentativa de serem naturalizados. Eles estavam lá, empurrados para debaixo de vários tapetes. Diversos levantamentos realizados indicam que parcela significativa dos estudantes não tem acesso à internet em suas casas, não tem computadores. Tem celulares, mas com pacotes baratos que não permitem assistir a todas as aulas. E caso tenham celulares e dados, pergunta-se: é possível elaborar um texto no celular? É possível interagir na aula remota pelo celular? Aí o enunciado. A crítica contida no texto e na figura evidencia o seguinte aspecto da sociedade contemporânea. A. Exclusão social. B. Expansão digital. C. Manifestação cultural. D. Organização espacial. E, valorização intelectual. Qual a alternativa que vocês marcariam nessa, gente? Bruno e Adriele responderam A, Larissa também, Helena também. Sim. Ótimo. Essa questão, gente, então, a gente pode identificá-la, ela tem um nível fácil. Por quê? A partir da leitura dos 2 textos, e as alternativas estão conectadas direto, a gente consegue, só lendo o texto base, sem movimentar, sem mobilizar necessariamente outro conteúdo, só lendo o texto base e lendo as alternativas, a gente consegue identificar. A letra A, vocês estão certas, todas acertaram, tá? É a letra A. E por quê? Vamos lá, talvez pelas palavras, né? Expansão digital, vocês acham que a palavra expansão tem a ver com o que está colocando no texto? Essa palavra expansão, antes do digital. Na verdade, o texto está falando contra isso, certo? Ou talvez esteja falando de uma expansão digital, mas não para todos, né? Então, é uma crítica. Então, aí a crítica não é baseada na expansão digital. Manifestação cultural. A gente vê que o tema dos 2 não tem relação necessariamente com uma manifestação, com um aspecto cultural, com alguma questão dentro da arte, do lazer, né? Da cultura do que está sendo colocado. Então, não é sobre isso a tirinha, né? A letra D, organização espacial. A gente poderia até entender que na charge tem a ver também ali com uma questão do território, de organização, mas quando a gente conecta os 2, o texto 1 com o texto 2, a gente sabe que não tem relação. Então, não é organização espacial, porque o foco, então, vai ser, como vocês muito bem colocaram, exclusão social, que tem o primeiro, a charge é uma crítica para a exclusão, né, por exemplo, do acesso digital. E aí, o texto 2, ele vem, então, demonstrando com outros dados a mesma crítica, trazendo essas possibilidades. É possível? Então, pensando na sociedade, né? Então, vocês percebem que essa questão a gente consegue responder olhando para o texto,
e fazendo um check entre o texto e a alternativa, né? Porque se a gente vê a palavra expansão num texto que está trazendo, e logo digital, expansão digital, nos dois textos estão falando, criticando a questão do não acesso ao digital, manifestação cultural, quando está falando, na verdade, sobre um aspecto da sociedade, da tecnologia, da economia, valorização intelectual, quando, na verdade, nenhum dos textos está falando sobre esse aspecto, né, da intelectualidade, sim, de outro aspecto da sociedade, que é a distribuição de acesso ao meio digital, de acesso à internet, né? Então, essa aqui é uma questão importante, tá? Porque as questões fáceis, elas são importantes de serem acertadas, né? Então, vocês, me colocando que responderiam a letra A, me indicam que vocês estão fazendo esse exercício de olhar e conseguem captar o que tem a ver de primeiro e o que não tem a ver. Então, esse exercício já está acontecendo, tá bom? Isso é muito importante. Tá, agora vamos passar para outra. Vocês querem... Deixa eu perguntar sobre um conteúdo, então. Vocês estudaram fontes de energia? Vocês sabem o que são as fontes de energia? Fonte de energia renovável, não renovável? Sim ou não? Pode responder no chat. Essa aqui é uma aula, tá? Fonte de energia, em alguns, é porque às vezes muda, mas às vezes é visto no segundo ano, às vezes no terceiro. Lá no Maranhão é visto no segundo ano. Então, foi uma aula que eu preparei no ano passado. E aí, o objetivo dessa aula o tema grande é fonte de energia. O objetivo 1 é compreender o que são as fontes de energia e 2, entender o que é matriz energética e a importância do seu debate para os países. Seja fonte de energia aplicado ao debate do mundo, né? Então, aqui, o que são as fontes de energia? Bom, eu trago um texto, e aí nesse texto está nos dizendo indiretamente o que é isso. Os transtornos que isso causaria em sua casa são muito pequenos, perto da sensação de catástrofe que pode rondar a economia de um país ameaçado pelo corte de energia. O prejuízo para a indústria, para o comércio e para todos os setores da economia seria enorme, sem falar nos transtornos que ocasionariam nos aeroportos, no trânsito das metrópoles, nos hospitais e nas escolas. Isso demonstra nossa total dependência da eletricidade e do uso das fontes de energia em geral. Esse texto aqui, gente, eu poderia utilizá-lo já num texto base. Vocês percebem? Ele já poderia vir algumas questões. Por exemplo, a partir desse texto, eu poderia fazer a seguinte pergunta. A partir da leitura do texto, né, e de seus conhecimentos prévios, qual é a matriz energética do Brasil? E isso é um conteúdo de fontes de energia. Ou seja, como que o Brasil gera energia elétrica? Vocês sabem me responder isso? Alguém sabe me dizer de onde vem a nossa energia elétrica? Como que a gente produz a nossa energia elétrica? De maneira geral no Brasil, assim? Eu vou falar, eu vou citar 3 opções e aí vocês me respondem no chat, tá bom? A nossa energia elétrica no Brasil vem da utilização de combustíveis fósseis, como petróleo. Uma opção. Segunda opção. A nossa energia elétrica no Brasil vem das nossas hidrelétricas ou termoelétricas. Letra C. Alternativa 3 aqui. A nossa energia maior, a grande parte da energia do Brasil, de energia elétrica, vem da energia eólica ou solar. Qual dessas 3 que vocês acham que é mais aproximada da realidade do Brasil? Eu acho que é a hidrelétrica. Usinas hidrelétricas, ótimos. Então, vocês já têm uma dimensão, percebem? A usina hidrelétrica, hoje o Brasil tem grande parte, de fato... Carlene, pode falar. Qual foi a primeira questão?
Não, a minha pergunta foi sobre a matriz energética do Brasil. Aí eu perguntei sobre onde no Brasil, como o Brasil produz energia elétrica. Porque a energia elétrica, ela é secundária, né? Por exemplo, eu estou aqui com a luz ligada, a gente está aqui conversando, porque a gente tem internet e energia elétrica, certo? Então, isso já é uma fonte de energia, mas ela não é primária. Porque se eu não tiver as usinas hidrelétricas ou termoelétricas no Brasil funcionando, muitas vezes, então, nem chega a energia elétrica. Porque a fonte primária vem da água, vem de utilizar a água e as usinas hidrelétricas como um recurso a produzir energia, né? Então, Carlene, eu não te respondi diretamente, porque eu vou te confessar aqui que eu não lembrava se eu tinha feito uma pergunta a mais ou não, mas a pergunta que eu tinha feito agora mesmo era sobre a matriz energética do Brasil, tá? Então, foi isso, me desculpa a cabecinha aqui. Mas tá, então vocês já têm uma noção, né? Usina hidrelétrica, é verdade. Agora, vocês conseguem imaginar o que a redução desse consumo de energia pode significar para a economia de um país? Por exemplo, imagina que hoje... A pergunta aqui, gente, não é nem consumo. Você imagina que se hoje todas as usinas hidrelétricas do Brasil tivessem que fechar, ou todos os parques eólicos, aqui na região do Nordeste, na região da Bahia, onde eu estou, que é perto de Bom Jesus, que também é Cerrado aqui, né? Que é sertão baiano também, há muita produção de energia eólica, tá? O que é energia eólica? É uma energia que vem da onde? De qual recurso da natureza? Da água. Eólica? A energia eólica vem tipo de ventiladores. Do vento, exatamente, ela vem do vento, né? Então, a partir desses movimentos do vento, aqueles grandes ventiladores, ou quando eu falava como criança para o meu pai, que eram cataventos gigantes, ou os cataventos gigantes, eles são produzidos a partir o quê? Dos ventos, né? Que estão presentes nessa região, que tem uma maior elevação, que existem os planaltos, enfim, tudo está conectado, todos os conteúdos são conectados, né? É uma fonte renovável, né? Assim como... Excelente, ó, aí já está mobilizando outro conhecimento. Sim, é uma fonte renovável, né? A água também é considerada uma fonte renovável? Sim. Sim, então a gente está falando que o Brasil tem fonte eólica e também tem usinas hidrelétricas, né? Esses dois tipos são renováveis, não são? Então isso já está demonstrando algumas questões sobre a matriz energética do Brasil. Aí eu vou pensar aqui com vocês, só vou passar umas partes. Carlene, você quer falar? Pode falar. Não, só pensei alto. Ah, tá. Então, ó, vamos pensar, o que será se hoje o Brasil só tivesse com um tipo de fonte de energia, por exemplo, a partir da água, das usinas hidrelétricas, e todas elas parassem, ia ser um enorme de um caos, né? Ia ser uma grande crise. Então, quando a gente está falando de diversificação energética, o que vocês acham que é? Um país que está buscando a diversificação energética, sabendo que energética vem de fonte de energia, disso que a gente já está conversando. O que será diversificação energética? O que vocês podem entender a partir só disso? Diversificação energética. Hein? É um exercício de prova isso. Vamos lá. Pode falar, Carlene. Eu acredito que a gente utilizar de outras fontes de energia, né? Para a gente não se resumir somente àquela. Não ter a dependência daquela. Excelente. É isso. A gente pensar em diversificação energética é pensar que, nossa, toda a base, toda a matriz do meu país, do nosso país, não pode se resumir a somente uma fonte de energia. Porque se essa dá problema, eu não vou ter outras para diversificar, tá? Então, isso, diversificação energética. Ó, mesmo que vocês não sabem exatamente o objeto do conhecimento, trabalhando o que vocês já sabem, consegue trazendo e chegando, tá? Então, vamos lá.
O que será essa diversificação? É a ideia de conseguir suprir sua demanda energética com diferentes fontes de energia. Ponto. E para ilustrar, imagine um país cuja matriz energética é totalmente baseada em usinas hidrelétricas, como eu citei. Apesar de ser considerada uma fonte de energia verde, ou seja, renovável, essa utilização de apenas uma fonte não é uma boa prática. Afinal, em tempos de crise hídrica, este país pode sofrer com a falta de água e também com a escassez de energia. Isso aconteceu no Brasil. A gente teve que fechar ou diminuir a utilização de algumas usinas hidrelétricas por conta do Sudeste, por exemplo, por conta de crise hídrica, e a gente ativou usinas termoelétricas. Por quê? Para fazer essa compensação, né? Então, se pensar em diversificação energética, é necessariamente pensar numa fonte com diferentes fontes de energia, né? Para a nossa eletricidade, por exemplo, tá? Então, tá. Energia e fonte de energia. Energia é a capacidade de realizar um trabalho. E as fontes de energia naturais também são chamadas de fontes de energia primária. Então, quando eu falo, estou sem energia, e aí depois eu falo, não consegui nem ir para a academia, é porque eu não tive a capacidade de realizar o trabalho, do que de ir para a academia, né? Então, estou pensando na energia. Então, se eu falo, o Brasil está numa crise energética, ou o mundo está numa crise da matriz energética, é porque a gente está com menos capacidade de realizar as funções que a gente se colocou enquanto mundo, né? E aí, a gente já citou aqui, energias de fontes naturais. A gente citou qual? Quais que vocês citaram já? A eólica é o quê? Vocês mesmos citaram. Eólica tem a ver com? Vento. Vento. E as usinas hidrelétricas usam o quê? O rio, então, né? Água. Então, a partir desse represamento, do tanto que a água vai ser represada e essa força que ela vai ter quando ela escoar, são elaboradas, construídas usinas hidrelétricas, tá? Que depois se converte em energia elétrica, beleza? A mesma coisa dos parques eólicos que se convertem em energia elétrica, tá? Então, aqui a gente já entendeu fontes de energia, mas matriz energética, então. Quando a gente está falando de uma matriz, a gente olha para um conjunto de fontes de energia, tá? Que estão disponíveis para tudo, porque a gente precisa de energia para tudo hoje em dia, né? Movimentar carros, preparar comida, gerar eletricidade. Mas não é só hoje em dia. Hoje em dia a gente precisa muito de energia elétrica. Mas o próprio acender uma fogueira já está se utilizando de uma fonte de energia. Não é elétrica, mas existe uma fonte de energia. Então, mesmo antes, a gente sempre precisou de uma fonte de energia para gerar e realizar um trabalho, tá bom? Hoje a gente é dependente da fonte de energia elétrica que é secundária, porque ela não é vista na natureza, a eletricidade dessa forma. Da forma como a gente está falando. A eletricidade existe e é vista na natureza. Mas da forma como a gente precisa para utilizar para todos os nossos equipamentos, não. Então, ela é uma fonte de energia secundária, tá? E no Brasil, especificamente, a gente tem uma matriz que é bastante renovável, né? Porque, o mundo inteiro, tá? O mundo como um todo, isso é de 2021, tá? Se eu não me engano. O mundo no geral, vocês viram, 27 mais 31, então isso quer dizer mais de 50%, tá? Mais quase 60%, na verdade, já, né? Quase 60% da matriz energética do mundo é de combustíveis fósseis. E isso aqui ainda poderia ser uma questão, tá? Olha aqui, eu coloco essa e aí eu boto o enunciado, escrevendo. A partir da leitura do infográfico, é possível afirmar que a alternativa correta seria a matriz energética mundial é baseada em combustíveis fósseis. Por quê? Não está escrito combustíveis fósseis. Vocês precisariam mobilizar o conhecimento de que petróleo, carvão mineral, quer dizer, petróleo, carvão mineral e gás natural são 3 combustíveis fósseis, né? Que eu contei só carvão mineral e petróleo, mas gás natural também está 23%. Então, isso configura, gente, cerca de, vamos fazer a conta?
31 mais 27 dá 58, por aí, né? 58, mais 23. Cerca de mais de 80%. Isso é um número muito elevado. Da matriz energética do mundo é baseada em combustíveis fósseis, tá? Então, isso já é uma coisa que eu estou entendendo a partir da leitura do infográfico. E combustíveis fósseis são renovável ou não renovável? Renovável. Combustíveis fósseis? Os fósseis, É. eu acredito que seja a fonte de energia renovável. Então, aí a gente volta para a definição de fonte de energia renovável e não renovável. Fonte de energia renovável é o seguinte: é quando o elemento, o recurso natural utilizado, ele consegue ser reproduzido em quantidade necessária para a gente humano num tempo hábil para a humanidade. Os combustíveis fósseis, eles são produzidos em anos e anos e anos e anos. Então, eles vão ser repostos, teoricamente, mas não no tempo que é necessário para a humanidade. Então, porque eles levam milhares de anos. Já as energias renováveis, elas vão, então, ser repostas no mundo, né, no planeta Terra, de maneira bem mais rápida. Por isso que vento, né, a energia eólica é uma energia renovável. Por isso que a água é uma energia renovável. E por isso que combustíveis fósseis não, porque para se produzir o combustível fóssil, o processo de fossilização, ele leva milhares de anos, né? Então, para se tornar um fóssil, para depois disso eu tirar o gás, ou o carvão, ou o petróleo, que são as 3 camadas que estão dentro dos combustíveis fósseis, quando a gente vai lá para baixo da crosta, né? A gente encontra eles não se reproduzem, ou se a gente tira uma quantidade X, sei lá, a gente tira 1 tonelada de lá, para essa 1 tonelada retornar para a natureza, vai demorar milhões, zilhões de anos, né? Ou seja, o tanto que a gente utiliza é bem maior, é exponencial, bem maior do que o quanto que ele se repõe na natureza, tá? Então, o renovável e não renovável é assim. É por essa questão, por essa definição. Então, os combustíveis fósseis, eles são não renováveis. E eles são, além de não renováveis, altamente poluidores, né? Porque se conectam com diversos problemas, inclusive um que é muito famoso, que é o aquecimento global, que é o aprofundamento do efeito estufa. Então, vocês estão reparando que trazer um objeto do conhecimento conecta a gente com vários, e esses vários outros, eu poderia, a partir de mostrar esse infográfico aqui, eu já poderia elaborar uma questão, entender e conectar com outros objetos do conhecimento, né? Para vocês. E aí, olha aqui a do Brasil. Vocês estão vendo a do mundo, né? Olha a do Brasil. Do Brasil, gente, tem 33% de petróleo, 11% de gás natural. Então, se a gente soma 33 mais 11, vai dar aí cerca, vamos botar 45%, né? Porque chega a 8% ali, 45%. O mundo, mais de 80%. O Brasil, 45%. Então, o Brasil, em relação ao mundo, ele está bem mais adiante na diversificação energética e na utilização de fontes renováveis. Isso é um número muito expressivo, 45% ainda, tá? Mas não tanto quanto 80%. Então, hoje no Brasil, a gente tem uma realidade de diversificação energética em que a nossa matriz energética é baseada no petróleo, derivados, a gente tem explorado cada vez mais o pré-sal, por exemplo, né? Vários debates que poderiam ser inseridos aqui, derivados da cana-de-açúcar e hidráulica, que é a água, né, gente? Então, essas 3 são as principais do Brasil. Isso até 2020, de 21, se eu não me engano. Carlene, pode falar. Só para me entender aqui, Isabela, então, que a energia predominante... Perdão. Tudo bem. Quer dizer que a energia predominante no Brasil é eólica, não é isso? Não, olhando para o gráfico aqui, olhando para esse infográfico, e eu perguntasse qual a energia com maior porcentagem utilizada no Brasil, qual você responderia?
Olhando para o gráfico, para o infográfico que está colocado aí. Então, Isabela, eu não estou conseguindo Ler? desde o gráfico aqui. Eu vou ver se eu consigo. Não, tudo bem. Então, se é uma questão assim de internet, tudo bem. Eu vou ler ele em voz alta aqui junto, tá bom? Isso é um gráfico de pizza e tem a área que está em vermelha colocada petróleos e derivados. Percentualmente, em porcentagem, o Brasil utiliza 33,1%. Então, o Brasil ainda utiliza a maior fonte da matriz energética do Brasil é de combustíveis fósseis, mas ela não é utilizada de maneira mas ela não impacta, ela não impacta na realidade do Brasil de maneira significativa, no sentido de que ela não é utilizada mais de 50%. Né? Então, hoje no Brasil, se a gente ficasse sem os petróleos e derivados, a gente conseguiria ir para o cana-de-açúcar, para a hidráulica, para a eólica, para outras. Mas ainda assim, se a gente ficasse sem petróleos e derivados, eles representam 33%. A gente sentiria um impacto muito forte. Mas agora vocês imaginam o mundo lá. Então, não, viu, Carlene? O Brasil não é a maior fonte de energia do Brasil, não é a eólica. A maior e mais utilizada é petróleo derivado, que é um combustível natural. No entanto, a gente tem a utilização de 19% e de 12% de energias que são consideradas renováveis, tá? Porque são derivadas da cana-de-açúcar e da hidráulica. Então, esses dois somando também tem um percentual em que impacta em basicamente a mesma porcentagem do que o petróleo, né? Então, se a gente soma derivados da cana-de-açúcar e hidráulica, dá um pouco mais do que 30%, né? Um pouquinho mais do que 30%, assim como é 33% petróleos e derivados. Então, tem um equilíbrio. Já se a gente for passar para do mundo, ó, aqui, não tem esse equilíbrio, né? Não tem. Porque as três maiores do mundo são carvão mineral, combustível fóssil, petróleo e derivados, combustível fóssil, gás natural, combustível fóssil. Isso chega a ser mais de 80%. O país, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, gente, basicamente a matriz energética dos Estados Unidos é basicamente de petróleos e derivados. Então, isso quer dizer que é um país, e aí já dá para a gente entender várias coisas. Várias guerras no Oriente Médio têm relação com o quê? Com petróleo. Quem que geralmente está lá no Oriente Médio? Os Estados Unidos. Então, tudo isso tem conexão. Todos os objetos de conteúdo que a gente estuda, eles se conectam nas habilidades que a gente vai desenvolvendo. Ou seja, quando a gente desenvolve a habilidade de analisar, de associar fenômenos, né, de construir um raciocínio lógico, a gente vai conseguindo olhar para o que vai aparecendo para a gente e mobilizar esses conhecimentos. Então, a gente já pode criar inferências. Vocês estão vendo que eu estou trazendo fonte de energia, matriz energética, e a gente está falando de geopolítica agora? Então, porque tudo isso tem conexão, tá? Então, eu não vou conseguir finalizar, mas eu quis fazer esse exercício com vocês, e o que eu queria mostrar especificamente era isso. A aula de hoje foi para a gente entender que estudar os conteúdos é fundamental para a prova. Mas entender como fazer uma prova, ou seja, aplicar as nossas habilidades nos conteúdos, é muito importante para a prova também. Tá? Então, trazer essas reflexões são importantes. E aí eu trouxe aqui para finalizar um conteúdo sobre fontes de energia, porque cai bastante, tá, gente? No ano passado caiu, e ela cai de várias formas. Cai tanto em questões de geopolítica, quanto nas questões de geografia física, mais especificamente, né? Então, eles são importantes, e eu trouxe por infográfico, para a gente, a partir do infográfico, e coletando várias informações, porque isso é um exercício importante também de desenvolver de conhecimento, tá? Então, a gente está mobilizando vários conhecimentos que a gente tem através de algumas habilidades. Quais são essas habilidades? A leitura de um infográfico é uma habilidade, não é um objeto do conhecimento, mas é uma habilidade. Né? Então, a gente olhar as contagens percentuais ali é uma habilidade, né? De a gente estar fazendo uma somatória ali.
Então, conectar dois textos, um de linguagem de charge, por exemplo, e o outro texto de linguagem escrita, também é uma habilidade que a gente acionou resolvendo aquela questão. Vocês realizaram, vocês falaram a questão que era o gabarito, né? E naquela primeira, a gente fez um exercício de mobilizar os conteúdos, mas a gente fez uma interpretação de texto. A gente trabalhou com inferência, ou seja, a partir do texto que eu posso inferir. Então, esse exercício, gente, é para vocês lembrarem, enquanto vocês estudando, que as coisas estão conectadas e que vocês façam o exercício de conectá-las, né? Porque é assim que a vida acontece, não só a prova do Enem, elas estão conectadas, né? A gente mobiliza, quando a gente assiste um noticiário, a gente consegue o quê? Mobilizar os nossos conhecimentos para compreender o que está acontecendo ali, né? E a gente faz isso diariamente, e dá para fazer isso realizando a prova, tá? Então era isso, obrigada por ficarem comigo até aqui, até agora. E foi isso. Obrigada por participarem comigo também, por me responderem, por estarem aqui. E parabéns também, na verdade. Parabéns, viu? Pelo empenho. Isabela, que aula, uma aula dentro da aula, na verdade, né? Veja aí os vivos, os corações, as comemorações. Eu, assim, fiquei um pouco no começo, eu peguei um pouco agora mais ao final, mas, assim, de tudo que eu vi, inclusive, foi aprendizado para mim. Eu me lembro de uma coisa que você ficou me questionando, mas, Thaís, e por onde é que vocês vão, né? Vocês vão pelas habilidades, vocês vão pelos objetos de conhecimento, né? E eu fui te dizendo que, na verdade, né, cada professor, ele vai fazendo um movimento, né? Ora, trazendo uma análise semelhante à que você trouxe, ora, fazendo uma entrada mais pelo objeto de conhecimento. E esse movimento que você optou fazer aqui, eu considero fundamental, né? Porque saber somente o objeto de... Não é só saber o objeto de conhecimento, em síntese não é, né? É preciso entender essa profundidade das coisas que estão por trás, né? Nas quais se baseia a coisa toda, né? Então, acho que foi uma aula dentro da aula, sem dúvida. Você trouxe e acionou, ajudou aí a turma, né, a acionar vários conhecimentos e várias habilidades, e vai dando essa dica, né? Na verdade, que é importante não só para a geografia, mas para todas as demais componentes, as demais áreas do conhecimento sobre as quais vocês estão se debruçando aí nesse processo de estudos. Então, Isabela, super gratidão por hoje, um prazer imenso conhecer você. Muito obrigada por essa generosidade, fazer caber aí, como eu disse lá no começo, né, essa agenda tão intensa, né, aí de afazeres de viagens, de monitoramento, de acompanhamento, né, desse processo da gestão da aprendizagem aqui na Bahia, e de fazer essa oferta aqui para a nossa escola, né, para os nossos estudantes do campo. Com certeza é também colaborar com esse processo da gestão da aprendizagem que você está fazendo aí no Polo 2, né, no NTE 2, onde você se encontra. Obrigada por vir contribuir aqui com a gente no NTE 14, mais especificamente com nossas escolas do campo, com os nossos meninos e meninas do campo. Prazer imenso, e eu espero que a gente tenha a oportunidade de se rever e de seguir aprendendo juntas aí até novembro e em outros momentos. Com certeza. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada, viu? Descansem, é isso. Tchau, tchau. Joia.